Amém. Quem crê que o Senhor vai falar nessa noite? Amém. Glórias a Deus. Vamos orar pelo servo do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aqui, Senhor, sentimos a Tua presença, glorificamos, exaltamos o Seu nome. Ó Deus, entramos aqui, Senhor, com uma convicção que queremos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Usa o Teu servo, ó Pai, pastor, ó Deus, uma vez mais, que ele venha estar em Tuas mãos, que o Seu Espírito Santo venha se lembrar tudo aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Ó Deus, não deixe que ele leve nada para casa, porque queremos sair daqui diferente através da Tua palavra. Sê com Teu Filho, em nome de Jesus. Santos irmãos, com a parte do Senhor. Amém. Amém. Abra as vossas Bíblias no Evangelho que Mateus escreveu, no capítulo 14. Glória a Deus. O Senhor está aqui. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Eterno. Louvo o nome do Senhor, engrandeço o nome do Senhor. Estou feliz de poder estar aqui com os irmãos, adorando, exaltando. Agradeço nosso irmão Ivanildo, nossa irmã Marta, pelo convite, pela oportunidade, pela confiança de estar aqui falando de Jesus, amém? Não sou pregador, mas gosto de falar de Jesus, amém, igreja? Louvado seja Deus. Tenha um pouquinho de paciência comigo, que o Espírito Santo vai agir, amém? Eu disse Mateus 14, foi isso? Amém? Vamos ler então. Glória a Deus. 14, 13. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Está escrito assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. Sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão. E, possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, disse-lhes: Não é mister que vão dar-lhes vós comer? Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém. Pai bendito, louvado seja o teu santo nome, em concordância plena com a oração do teu servo. Eu ainda te suplico, não nos deixes só aqui, Senhor, mas faça aquilo que é a tua vontade, por intermédio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, glória a Deus, vocês estão de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, eu estava orando o Senhor quando Ele confirmou ao meu coração essa palavra para essa noite. E é algo muito interessante que eu entendo aqui, e o que está acontecendo com o nosso Messias, com o nosso Jesus Cristo Nazareno. Porque ora lemos que, ouvindo Jesus isso, se retirou num barco decidido para um lugar deserto, né? Alguma coisa que Jesus ouviu que o fez pensar e decidir ficar sozinho, né? E acredito que todos aqui já sabem, ou a maioria, que o que deixou Jesus com o desejo de ir para um lugar à parte, deserto, foi que o seu primo, esse que foi dito aqui ainda há pouco em Lucas 1, João Batista, tinha sido degolado.
E quando Jesus fica sabendo dessa notícia, aleluia, João Batista já tinha sido sepultado. João Batista é um primo de Jesus, que quando Maria está grávida, Isabel também está. E quando elas se encontram, aleluia, eles se cumprimentam ainda dentro do ventre, porque tem uma ligação ali de Deus, tem um propósito do céu na vida de João Batista e na vida de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu estou falando isso não porque você não saiba, é só para a gente entender o elo de ligação, sabe, entre João Batista e Jesus e João Batista. Louvado seja o nome do Senhor. João Batista, quando está preso, aleluia, ele manda os seus discípulos perguntar se Jesus era Jesus. Jesus falou assim: olha, fala para ele que cegos estão enxergando, coxos estão andando, ele vai saber quem é. Aleluia. Porque aquilo que é confirmado no céu é confirmado na terra, aquilo que é confirmado na terra é confirmado no céu. E o propósito de Deus é estabelecido. E quando o propósito de Deus é estabelecido, ninguém vai mudar, ninguém vai impedir. Mas quando eu estava aqui outra vez meditando nesse texto, Deus falou ao meu coração o seguinte: filho, a dor não pode ser maior do que o propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós podemos, irmãos, é direito nosso como humano, tentar ficar sozinho. Quem nunca, aleluia, hoje, nessa geração, quem nunca pensou: hoje eu vou desligar o celular, não atendo ninguém. Aleluia, eu vou ficar no meu quarto, eu não quero nem sair de casa hoje. Quem nunca passou por esse tempo? A Bíblia vai dizer que o dia mal vem, mas vem para todo mundo, irmão. Aleluia. E dessa vez chegou para ele, o nosso mestre, o nosso Messias. Não é qualquer um, é o João Batista, irmão, que foi degolado. E ninguém avisou a ele a tempo. Quando avisou, ele não pode nem viver o luto. Então agora, como homem, ele tinha o direito de ver o luto. Eu era primo dele. É alguém que preparou o caminho. Tem uma ligação, tem um ministério próximo. Aleluia. Aleluia. E agora, quando vão avisar ele, não dá tempo dele fazer mais nada. Então ele decidiu entrar no barco e ir para o deserto. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas com quem Deus tem um propósito, você pode até tentar ficar sozinho. Só não vai conseguir. Aleluia. Você pode até tentar fugir do plano, mas não vai conseguir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o negócio não é com você. Não é mais contigo. Não é mais sobre você, irmão. Agora já é sobre o plano de Deus na tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus tem um plano na vida de alguém, não tem problema. Você pode ficar desempregado, empregado, pode ficar doente, curado. O plano de Deus vai se cumprir. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, enquanto ele está indo com os seus discípulos para ficar só ele e seus discípulos, aleluia, o texto vai dizer que as pessoas ficaram sabendo. Não me pergunte como. Porque se eu decido, apóstolo, ficar sozinho, eu não vou falar para ninguém para onde eu vou. Não me pergunte como, mas alguém ficou sabendo que Jesus ia para aquele deserto. E enquanto Jesus está indo para aquele deserto, aleluia, de embarcação, a multidão está indo de pé. Eu não pesquisei, não estudei. Se você sabe, depois você me fala. Se a distância de pé era mais curta do que de barco, ou se eles foram tranquilos, sem pressa. Eu só sei que quando Jesus desceu e pensou que ia chegar e ficar sozinho no deserto, já tinha uma multidão à sua espera. Aleluia. Enquanto nós, homens e mulheres de Deus, dependendo das circunstâncias, estamos querendo fugir, tem almas gritando por socorro. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem alguém que olha para você. Tem alguém que espera de mim e de você um recurso do céu.
Glória. Eu sinto a graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Me perdoe que eu não sou pentecostal igual você, avivado igual você, fogo puro igual você. Aleluia. Mas eu sinto a graça de Deus. Aleluia. Então o texto vai dizer que quando Jesus chega lá, tem uma multidão, e no meio dessa multidão tem coxo, paralítico, tem enfermo, e o texto vai expressar que ele sente uma íntima compaixão. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem está ligado no céu e quem tem propósito com Deus, esquece da sua dor para cuidar de alguém. É verdade. Aleluia. Louvado seja, e eu vou dizer uma coisa mais para você. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, quando nós pensamos que estamos precisando, é quando Deus quer nos usar. Aleluia. Quando a gente fala assim, eu vou lá só para ouvir, ela é agora que Deus vai fazer você falar. Eita. Isso acontece só comigo não, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque já não somos mais nós, irmão. É o propósito de Deus que prevalece. É a vontade de Deus que prevalece. Você não já ouviu aqui hoje? Ó, o que eu faço agora? Você não vai entender, só amanhã. Não é do meu jeito. Então Deus está falando comigo assim, olha, não dá ênfase para a dor, não dá ênfase para as circunstâncias, não dá ênfase para aquilo que quer tentar te parar, não dá ênfase para aquilo que quer apagar o seu chamado, não dá ênfase para aquilo, porque senão você não vai viver o que Deus tem para você viver. Aleluia! 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 Porque Deus tem um propósito estabelecido. E a vontade do nosso adversário é que você não viva o que Deus tem para você viver. E sabe quando que você não vai viver o que Deus tem para você viver? Quando você desiste. Quando você fala assim, não é possível, eu oro, eu canto, eu subo um monte, eu desço um monte, mas por que essa enfermidade? Eu oro, eu canto, por que a porta fechou? Por que está acontecendo isso na minha família? Aleluia! Aleluia! Logo no começo do meu ministério, não que tenha muito tempo, eu sou novo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Eu tive um problema sério, tive familiar, relacionamento de casamento. Minha esposa ainda não era convertida, eu tive um problema sério mesmo. Eu só era convidado para ministrar em culto de família. Só. Eu falei, irmão, eu só estou sendo hipócrita, não é possível, minha casa está de cabeça para baixo. E a gente ouve assim, aquele que não governa bem a tua casa não pode fazer nada na igreja. Sim ou não? E para glorificar o nome do Senhor, eu sempre ia, e eu aprendi que é bom dar de dois. Sempre com o irmão chegado, eu ia com o irmão e eu ministrava, o irmão dava uma saudação, aí o líder da igreja gostava da saudação do irmão, falava assim, você vem semana que vem? Traz ele semana que vem. Eu falei, claro, irmão, a gente está aqui para servir. Aí na outra semana eu voltava lá com o irmão. E quando eu voltava com o irmão na outra semana, vinha alguém, pastor, a semana passada que o senhor pregou, meu marido voltou para casa. Aleluia. Pastor, a semana passada que o seu irmão pregou, o meu filho, aleluia, apareceu, que estava já uns 3 meses sumido. E não tinha dia que acabava o culto, que eu ia embora. Eu olhava para o céu e falava, Senhor, e a minha casa? E a minha família, Jesus? Oh, Pai. Aleluia. Irmãos, tem coisa que acontece na minha, na sua vida, que tem que acontecer, não tem jeito. Tem coisa que a gente procura, mas tem coisa que vai acontecer. Você pode estar no seu melhor momento de santidade, no seu melhor momento de oração, no seu melhor
Labaracanta, que não vai acontecer com o irmão do lado, vai acontecer com você. Mas você é alguém que está olhando para o propósito. Você é um José da vida, aleluia, que está olhando para a promessa, não está olhando para a circunstância, não está olhando para o que está se levantando contra a tua vida, não está olhando para alguém que chega para você, que quer ajudar alguém e diz: não vou te ajudar. Não está olhando para essas coisas, mas está olhando para o dono da promessa, está olhando para aquele que te chamou para um plano, para um propósito estabelecido. Porque quem olha para o reino, quem vive para o reino, e quem olha para o rei dos reis, aleluia, não tem tempestade que vai parar ele. Glória a Deus. Aleluia! Você está entendendo isso? Oh, meu Deus! La casa, bagácia, palavra, chúria, manacando, ramanagastele, comunidade. Aleluia. Meu Jesus! Glória a Deus. Aleluia. Esse lugar está afogueado. Aleluia. Oh, glória. Camanagassúria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Isso aqui não é regra, não é teológico, mas é alguém que acredita, alguém que tem fé vai te falar aqui. Tem coisas grandes que vai acontecer na minha e na sua vida depois que a gente passar pelo processo. E o processo nunca é do nosso jeito. Aleluia. Nunca está no nosso planejamento o processo. O processo nunca faz parte do nosso planejamento, irmão. O processo faz parte do planejamento de Deus. Nunca vai ser do jeito que eu quero. Aleluia. Mas se você suportar o processo, você vai ver coisa grande. Agora deixa eu falar outra coisa para você aqui. Para ver coisa grande tem que estar disposto a servir. Se não estiver disposto a servir, não tem como ver coisa grande. Aleluia. Jesus está lá, e Jesus passa por esse momento difícil, mas quando ele chega lá que vê que tem um propósito, tem um plano, ele tem uma missão aqui, ele não pode parar, e ele olha para as pessoas e é comovido, é mexido de íntima compaixão e começa a curar, começa a ministrar, começa a ensinar, porque como já foi dito aqui, tem que subir para aprender. Jesus nunca cura antes de ensinar, ele sempre ensina primeiro. Louvado seja Deus. Glorificado. De uma forma ou de outra, Jesus está sempre ensinando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja Deus. E de repente os seus discípulos vêm: mestre, a hora está avançada. A hora está avançada. Vamos despedir essa multidão para que eles cheguem nas aldeias e comprem alguma coisa para comer, para que eles não desfaleçam no meio do caminho. Aleluia. E Jesus vira para eles e fala assim: por que vocês não alimentam? Por que vocês não dão de comer? Ele: mestre, o lugar é deserto, nós só temos 5 pães e 2 peixes, traz o que tem. Aleluia. Você não precisa ter muita coisa para oferecer ao Senhor, basta oferecer o que tem. Apresenta para Jesus o que você tem. A gente quer, né, fazer. Apresenta o que tem. Glorifica por aquilo que você tem. Adora a Deus por aquilo que você tem. Apresenta o que tem. Nosso mestre não precisa de muita coisa. Ele precisa de um coração aberto, grato, adorador. Ele é disposto a servir, sabe? Porque onde tem alguém disposto a servir é que acontece grande milagre. Você sabe disso? Pensa comigo. Tem uma multidão, sim ou não? Quantos discípulos? Quantos discípulos? 12. O texto vai dizer, fala de 5.000 homens. Pensa comigo aqui. Dá trabalho ou não dá? 12 pessoas servir 5.000. Hã? Mas os discípulos não questionam. Jesus fala assim: manda ele sentar. Eia, o milagre ainda não está acontecendo da multiplicação. Mas ele fala assim: manda ele sentar. Jesus está falando assim: organiza, porque vocês vão servir.
É porque às vezes a gente vive no meio de um povo que quando fala assim, seja líder e organiza. Aí esse que vai organizar quer ser servido. Mas Jesus está falando assim, organiza para você servir. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Glorificado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho lindo, sabe por quê? Porque eles vão falar assim, Jesus, para de multiplicar que eu estou cansado. Não, alegria. Cheguei aqui e estava falando disso, foi alegria. Servo do Senhor chega na casa do Senhor alegre, sorrindo, dando cambalhota. Pode estar doendo, pode ter saído de casa. Irmão, eu lembro, chegava na igreja, a minha esposa falava assim, acabava o culto, eu falava, em casa não estava assim, claro, o vento estava soprando em casa, mas na presença, aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Aleluia. Então eles estão servindo ali e Jesus estava, pão, partia, Pai. Aí quando um discípulo pegava o cesto, ele partia o pão e esse pão, a outra metade crescia de novo. Partia, crescia de novo. Ele estava alegre, não, muito alegre, servindo com alegria. O cansaço até bate, já estava caindo a tarde, eles atravessaram o mar com Jesus. E era remo, irmão, não tinha motor, você sabe disso, não tinha nem vela para ir no vento. Era remo, cansado. Jesus curando, ele selecionando, você já foi curado, vem para cá, você vem para cá, agora é a vez, aleluia, traz os coxos, vão botar os coxos na maca, vão levar até Jesus. Cansado, mas Deus está multiplicando o pão, eles estão servindo com alegria. Só vai viver coisas grandes com Jesus quem está servindo com alegria, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Não é por recompensa, é porque Ele te chamou. Glória. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Aleluia. E quem serve com alegria, irmão, nunca perde. É verdade. Nunca perde. Nunca é vencido. Aleluia. Tinha o quê? 5 pães e 2 peixes. Agora sobrou um cesto para cada um. Eu vou repetir isso aqui, porque eu queria ouvir um glória, pelo menos um glória. Aleluia. Serve uma multidão. E agora eles tinham para comer e voltar 5 pães e 2 peixes. Agora tem um cesto para cada discípulo. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Esse é Deus Glória seja Deus. Poderoso. Glória a Deus. A gente tem essa dificuldade, é verdade. Né? Mas Jesus nos ensinou isso com a igreja primitiva. Já foi falado aqui hoje sobre a igreja primitiva. Nós temos dificuldade, né? Mas Jesus, todas as vezes, irmão, eu não vi, todas as vezes que eu não tinha e dividi o que eu tinha, Deus me recompensou. Não estou falando de ter para dar, não. Estou falando de quando eu não tenho e Deus me pede para dividir. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. E às vezes a gente está na presença de Deus, na casa do Senhor, e não está entendendo que tem um propósito estabelecido e que não vai te faltar nada quando você entende isso. Glória a Deus. Louvado seja o Eterno. E aqui eu vou entregar o microfone a quem direito. Mas quem entendeu a mensagem de graça? Graças a Deus. Glória. Louvado seja o nome do Eterno, o Salvador, o Criador dos céus e da terra. Aleluia. Deus é muito bom, irmão. Deus é maravilhoso demais. Maravilhoso demais. E quando você está disposto a servir, a abençoar, a liberar, meu Deus. Oh glória. Oh glória. Eu vou contar uma experiência rápida aqui só para você entender o que eu estou falando e por que eu estou falando. Então, no meu trabalho, dia de sábado, eu trabalho até 12 horas, até meio-dia. Meio-dia a gente fecha a loja e vai embora. Teve um dia que eu estava num evento, precisando fazer um dinheiro, trabalhei até um pouco mais tarde. Falei, não, se hoje eu vou ficar mais tarde, vai que aparece alguma coisa aí e tal. Agora deu, trabalhando, deu 1h da tarde, fiquei sozinho, liberei os meninos, fiquei lá trabalhando sozinho. E quando deu 1h20, chegou uma senhora vendendo bala. Gente,
sol quente lá onde eu trabalhava, faz um calor. Vocês vão querer bala 1h30 precisando trabalhar. Aí a senhora entrou, ofereceu a bala e o Espírito Santo. Quero que você tenha no bolso, dá para ela. Eu falei, só se você falar de novo. Fala de novo, tá? Porque tem coisa que a gente quer confirmação, como Gideão, né? Eita. A gente lembra logo de Gideão, na verdade, né? Quando Deus manda você fazer alguma coisa assim que você, né? Você lembra logo de Gideão, quer botar o lã para molhar, para secar. Diga glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Aí aquilo que eu tentei fazer para, né? Eu libero. Eu falei, Jesus, tá bom? Glória a Deus. Não, quando eu botei aquela quantia na mão da irmã, eu nem sabia que era irmã, fiquei sabendo depois. Ela falou assim, o senhor quer quais balas o senhor quer? Eu não tenho troco não. Eu falei, não, irmão. Deus mandou te abençoar. Se de troco, não quero bala, leva sua bala. Vai com Jesus. Mas cara, mandou glória a Deus. Faltou falar em mistério. Então, sabe, aquilo ali mudou no meu final de semana. Eu já não estava mais preocupado com o que eu tinha que pagar ou deixar de pagar ou fazer. Sabe, porque Deus me deu a oportunidade de abençoar a vida de alguém que de fato estava precisando. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja Deus. E até hoje, Deus nunca deixou faltar. Maravilha, Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Deixa eu só trazer aquela essência da mensagem que Deus colocou no meu coração. A dor nunca será maior do que o propósito. É verdade. Nunca. Louvado seja Deus. Glorificado. Você não sabe, eu não sei aonde Deus vai nos levar. Porque Deus tem para mim, eu não sei. É verdade. Mas eu creio que Deus, o Espírito Santo, fale na cada coração. Seja abençoado.